Outro lançamento de importado importante foi o do Mustang elétrico. Eduardo Godinho esteve em São Paulo para o lançamento do novo Mustang elétrico. Veja o que ele achou. E a Ford decidiu comercializar no Brasil o Mustang Mach-E. O crossover desembarca do México para ser o primeiro carro elétrico da montadora no país. É atualmente um dos elétricos mais vendidos no mercado norte-americano, atrás apenas dos modelos da Tesla. A Ford planeja concorrer contra os SUVs elétricos da marca Premium, como o BMW iX M Sport, o Volvo XC40 Recharge e os modelos esportivos como o Audi e-tron GT, BMW i4 e até o Porsche Taycan. Temos um carro aqui com caráter esportivo, equipado com 2 motores, um em cada eixo, 487 cavalos, 860 Nm de torque, e é um carro que entrega um 0 a 100 expressivo de 3,7 segundos, é bastante expressivo. E autonomia, segundo o Inmetro, de 379 km de alcance. Não tem como a gente ter uma experiência dinâmica de direção sem a gente pensar em aspectos que não sejam só de velocidade. Então, associando toda a performance do Mach-E, a gente trouxe também um pacote dinâmico bem completo para uma experiência muito prazerosa, que você sente o carro realmente no chão. Ele está equipado com a suspensão McPherson independente na dianteira, multilink independente na traseira, amortecedores Magna-Ride e freios de alta performance, que são os freios Brembo. O pacote na versão GT Performance chega com rodas de liga leve de 20 polegadas, teto solar panorâmico, bancos dianteiros esportivos e o emblema GT na traseira. Para reduzir peso, a tampa traseira é feita com material plástico mais leve e o capô em alumínio. Esse carro ele é bem seguro, até porque a gente está falando de um carro de alto desempenho, então a Ford também pensou em tudo que é mais moderno na questão de tecnologia. Nós temos um pacote bem completo com os assistentes de direção, como reconhecimento de sinais de velocidade, porque se você estiver dirigindo numa velocidade, por exemplo, acima da que é permitida, ele traz essa informação para você no cluster. Tem alerta de tráfego cruzado, assistente de frenagem, tem também alerta de colisão com ponto cego. É um pacote extremamente completo e também tem 9 airbags, que é um diferencial em relação aos esportivos também. A gente tem um airbag, inclusive, que ele fica posicionado entre os 2 bancos da primeira fileira. Entre os equipamentos, o Mustang Mach-E traz como destaque o sistema de conectividade Ford Pass, que permite o uso do celular como chave remota, além de acompanhar dados do carregamento da bateria em tempo real, bem como programar recarga e até preparar a bateria para uma melhor eficiência ao sair. O Ford Pass Connect nesse carro aqui, ele já tem as funções todas que a gente já conhece, de você ter acesso a informações do carro à distância, controle do carro à distância, travando, destravando porta, ligando o motor para climatizar a cabine, tudo isso ele faz também. Mas nesse carro ele tem algumas funções adicionais específicas pelo fato de ser um carro elétrico, que estão muito ligadas ao fato dele, por ele ser elétrico, está muito ligado ao carregamento do carro. Então você tem o acompanhamento em tempo real de qual o estágio do carregamento do carro em qualquer lugar que você esteja, seja quando você está carregando ele em casa, seja quando você está carregando ele num ponto de carregamento público, por exemplo, que você está longe do carro, você não tem a necessidade de ir até o carro para ver como é que está o status do carregamento. No Ford Pass você vê em tempo real o percentual, você pode receber um alerta de que já atingiu 80%, já atingiu 100% da carga, tudo isso dentro do Ford Pass. Além disso, ele te dá outras opções para você fazer o agendamento desse carregamento. Então, não necessariamente quando você plugar o carro para carregar, ele precisa já iniciar o carregamento. Você pode, em casa, programar horários que sejam mais convenientes. Seja para você garantir que vai carregar no momento, talvez, que a energia seja mais barata, ou que você queira esperar um pouco para a bateria esfriar um pouco depois de você usar e aí você começar o carregamento de uma forma mais eficiente, você tem essa opção de fazer essa janela de em que período você quer que o veículo carregue, independente dele já estar plugado ou não. Tem som Bang & Olufsen, faróis full LEDs, bancos elétricos, porta-malas com abertura por movimento, câmera 360 graus, bem como um pacote de segurança bastante completo e repleto de assistentes semi-autônomos e central multimídia de 15,5 polegadas que mostra o tráfego em tempo real, bem como a rota em nuvem.
Para conforto, a gente tem um carro extremamente tecnológico. A gente está falando de um Sync geração 4A, que é o que a gente tem de mais moderno nos produtos da Ford. E aí ele tem várias configurações de perfis personalizáveis. O que acontece? Permite que você use o carro nas configurações que você prefere e você pode salvar. E se você tem algum hábito que é rotineiro, ele consegue fazer a leitura desse hábito e ele manda para você como opção rápida. E você consegue salvar essas configurações. E esses perfis, eles podem ser usados inclusive por outras pessoas, porque você pode, cada usuário do carro, salvar um perfil de configuração. Ele tem o GPS embarcado, tem uma área de entretenimento com algumas opções de jogos também. A gente tem possibilidade de atualização over the air, né, porque ele está numa arquitetura elétrica em rede, que também permite essas atualizações. E ele tem 6 entradas USB, tanto na primeira fileira quanto na segunda fileira, A/C. Então tem 3 na primeira fileira e 3 na segunda fileira. O Mustang Mach-E está disponível somente na versão topo de linha GT Performance por R$ 486 mil.